Saudações, meus pequenos gafanhotos! Estamos de volta com a sequência das aulas das leis de Newton de dinâmica, só que nesta aula de agora nós vamos falar das forças que agem na natureza. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a você por me receber na sua casa. Saiba que eu fico muito feliz e eu estou aqui na vibração torcendo para que você realize seus sonhos de entrar numa universidade federal. Estamos aqui no Prepara Enem e SSA com a melhor preparação que você possa receber. Bom, eu me chamo Paulo Vieira e estarei agora caminhando com você na disciplina de Física. E nesta aula de hoje nós vamos falar das forças da natureza. E se você perdeu a aula anterior, vai lá, dá uma olhadinha, procura a aula em que está falando das leis de Newton. Bom, é interessante que você entenda que forças elas podem ser aplicadas tanto por um agente externo e interno, como também a própria natureza aplicando essas forças. Antes da gente começar, lembre que força é uma grandeza vetorial. Isso quer dizer que ela tem intensidade, ela tem direção e também tem um sentido. E que é importante que você lembre-se que força, por ser uma grandeza vetorial, é fundamental você olhar o sentido dela antes de fazer qualquer operação matemática. Lembre também que na existência de mais de uma força, torna-se necessário obter um valor único, um valor que resuma a ação de todas as forças, valor esse chamado de força resultante. O que é importante que você entenda que como força, independente do tipo e de sua natureza, elas fazem parte da mesma família. Olha aí, Velozes e Furiosos, pois é. Então, essa família das forças, elas podem ser somadas vetorialmente. Belezinha? Bom, dando sequência, é importante que você entenda que o efeito da força, ela pode gerar a deformação dos corpos por meio da aceleração. Lembre-se que quando você aplica uma força em um objeto, existe uma aceleração que vai ser criada. Essa aceleração é o que provoca a deformação. A ação da força sobre os corpos pode também gerar o equilíbrio, pois é. Por exemplo, você está numa cama elástica, que você pula na cama elástica, no momento em que você está na parte mais baixa dela, ali existe um equilíbrio das forças para que em seguida a maior força faça você voltar a subir. E também a força ela pode provocar a direção da velocidade, ou seja, nos movimentos circulares é a força que altera a direção com que a velocidade tem. Bom, para darmos início às forças da natureza, vamos começar com a força peso. Força essa trabalhada também por Isaac Newton, aquela velha história da maçãzinha caindo na cabeça dele, que ó, isso aí foi coisa de mito, isso não existe não, tá? É interessante que você entenda que a força gravitacional ela é uma força gerada pela interação entre massas, ou seja, ela obedece à terceira lei de Newton, é uma força de campo. Corpos que têm massa irão aplicar forças de ação e reação entre si. Quanto maior a massa, melhor essa interação. É importante que você entenda que força peso e força gravitacional são as mesmas coisas. A força gravitacional é a força que nós temos quando o objeto está fora da Terra, utilizando a constante gravitacional universal, a massa do planeta e a massa do objeto, o produto dessas massas, dividido pela distância ao quadrado. Essa distância é a distância que vai do núcleo, do centro, até o centro do objeto. Porém, quando estamos na superfície da Terra, essa constante gravitacional e a massa e a distância, ela provoca uma pequena variação. Isso faz com que em até 200 metros de altitude, esse valor não sofra mudanças significativas, podendo ser então substituídas essas três expressões por um valor único chamado de aceleração da gravidade, aquela letrinha G que você conhece. Então, o valor da aceleração da gravidade, que é obtido como 9,8 metros por segundo ao quadrado, é fruto da substituição em que você pega a constante gravitacional, 6,7 aproximadamente vezes 10 a menos 11, multiplica pela massa da Terra, 5,9 vezes 10 a 24, dividido pelo raio da Terra, lembrando que o raio da Terra é 6,4 vezes 10 a sexta metros, isso ao quadrado. Quando você resolve essa operação, o valor que você encontra é 9,8 aproximadamente. Mas é óbvio, né, Mequetrefe, que você deve estar pensando, vai, Paulinho, eu vou trabalhar com 9,8, calma, meu pequeno gafanhoto, porque esse valor será substituído por 10. É importante você lembrar que você não deve confundir peso e massa. Massa é a quantidade de matéria, enquanto
peso é a força gravitacional, ou seja, a massa é invariante, em qualquer lugar do planeta você tem a mesma massa, enquanto que força depende da aceleração da gravidade do planeta. A segunda força que nós vamos trabalhar é a força normal, força essa gerada pela interação do contato físico entre um objeto e outro. Quando você toca em alguma coisa, o contato dos objetos vão gerar uma força normal, força essa que é perpendicular à superfície. A normal ela não tem fórmula, como a força-peso, que é a massa vezes a gravidade. Então a normal ela depende do sistema para que você saiba como vai calcular ela. Lembrando que essa força do contato é sempre perpendicular à superfície. Então, cuidado. Eita, quase errei aqui, né? À superfície. Então, cuidado para você não confundir peso e normal, pensando que as duas são forças de ação e reação. Peso é a força que a Terra atrai o objeto e a normal é a reação com a superfície. Nas superfícies horizontais, quando não existe ação de nenhuma força, de fato elas são iguais. Mas cuidado, porque se o plano for inclinado, isso se altera. A nossa terceira força é a chamada de tensão ou tração. É uma força gerada pela existência de um fio. Quando você está na academia, que você está fazendo um levantamento, aqueles cabos de aço eles estão ali transmitindo uma força. A força de tração também não tem fórmula, é uma força que depende do sistema. Então lembre-se que quando você tiver um problema, que tiver um fio, a força de tração é a força que transmite a força de um objeto para o outro, tá belezinha? Bom, dando sequência, a gente vai falar da força elástica e o nome já está bem claro, né? É a força gerada pela deformação de uma mola. Lembrando que essa mola pode ser deformada tanto quando ela é esticada quanto comprimida. A força elástica, também conhecida como lei de Hooke, ela é uma força que está diretamente proporcional ao material da mola. Por exemplo, sabe aquelas molinhas da canetinha que você fica, eu sei, mequetrefe, que você fala um negócio desse, que você fica perturbando seus amigos na sala de aula? Aquela molinha, ela tem uma elasticidade muito simples, ou seja, rapidamente você consegue esticá-la. Mas já pensou na mola da suspensão de um carro? Pois é bem mais difícil você deformar essa mola. Então esse material é a constante da mola. E o xizinho é a deformação, então de maneira que a força elástica, ela é a constante elástica vezes a deformação. Olha só, mequetrefe, pelo amor do guarda, tu não vai confundir tamanho da mola com deformação. Deformação é aquilo que passa do tamanho da mola ou é menor do que o tamanho da mola. Belezinha? Então tá aí, em regime da deformação de uma força elástica, essa intensidade é diretamente proporcional à deformação. Pois é, vamos dar sequência porque agora a gente vai entrar na nossa próxima força, nossa quinta força, conhecida como a força do contra, a rebelde, a revoltosa, a chamada força de atrito. Pois é, aí você deve estar dizendo, Paulinho, porque ela é a força do contra, porque ela é revoltada. Muito simples, ô mequetrefe, porque a força de atrito, ela é uma força que ela vai contrária ao movimento que os corpos têm. Pois é, então a força de atrito é aquela força que se opõe ao movimento. Então, é importante que você entenda que devido às rugosidades, às deformações que as superfícies apresentam, essa deformação a gente vai chamar de coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito é um valor que varia entre 0 maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Pois é, grave esses números, tá? Então, se você está fazendo um cálculo e o valor ultrapassou esse número, você provavelmente deve refazer suas continhas. Então, a força de atrito ela vai contrário aos objetos devido à rugosidade que eles têm. Então, se você diz atrito, bora para frente, ele diz, não quero ir para frente não, quero ir para trás. Aí você está bom, atrito, eu vou atrás com você. Ele diz, não quero agora ir para frente, porque o atrito ela tem essa característica. Uma coisa que é importante que você saiba é que existem dois tipos de atrito. O atrito estático, quando o objeto ainda está em repouso, e o atrito dinâmico ou cinético, quando o objeto se encontra em movimento. É importante, olha, eu queria que agora para agora um pouquinho. Para o que você está fazendo, presta muita atenção. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Ah, beleza. Veja só. A força de atrito, você está vendo aí que tem essa equação. Mi vezes a força normal. Preste muita atenção. Entenda que quando o objeto está estático, essa força não é o valor do atrito. Pois é, mequetrefe. Presta atenção que o kisuke vai esquentar agora. Presta atenção que eu vou tacar fogo no parquinho, porque essa é a fórmula para calcular o valor máximo
máximo que o atrito estático pode ter. Então, quando você pega o coeficiente de atrito e multiplica pela força normal, o que você está encontrando é o valor máximo que o atrito pode atingir. Digamos que você fez essa conta e achou o valor 100. Aí você diz, Paulo, mas aí eu apliquei uma força de 20. O atrito é 100? Não, mequetrefe. Lembre da força resultante, que quando elas têm sentido contrário, a maior vence. E o atrito não pode vencer. Já imaginou você empurrar uma geladeira, ela vir na sua direção? Fala sério, mequetrefe. Ou seja, quando você acha o valor da força de atrito por essa equação, você está encontrando o valor máximo que o atrito pode ter. Mas se você aplicar uma força inferior, o atrito vai dizer assim, não preciso chegar no meu valor máximo, eu vou chegar só até aquele valor que ele aplicou. Então, se você fez a fórmula e achou, digamos, o número 100, e você aplicar uma força de 20, o atrito vai ser só 20. Agora, quando o objeto já está em movimento, o coeficiente de atrito diminui, por quê? Porque agora ele está lá já em movimento, porque é muito mais difícil pôr um corpo para se movimentar do que mantê-lo em movimento. Então, por isso, quando você está com um objeto em movimento, essa força de atrito, aí sim, é o valor fixo, é o valor que ela tem. Então, muito cuidado nessa hora, meus pequenos gafanhotos. Anote aí, porque você não vai errar isso no seu vestibular. O atrito estático, ele não determina o valor do atrito, mas sim o valor máximo que o atrito pode atingir. Já o atrito cinético, não. Dessa maneira, a gente pode construir um gráfico que está aí ilustrado nessa figura. Perceba que enquanto o gráfico ele está nessa linha vermelha inclinada, significa que ele está aí aumentando o valor da força e o atrito aumentando junto com ele. Só que quando chega no valor máximo, nós vamos usar um termo chamado de iminência, ou seja, prestes a se mover. E nesse momento, o objeto, se aplicar uma força maior, ele entra em movimento, saindo do atrito estático e indo para o atrito dinâmico. A força de atrito também é importante que ela independe da área de contato entre as suas superfícies. Pois é, o coeficiente de atrito, ele é adimensional, ou seja, não tem unidade de medida. Então, depende apenas da superfície de contato. Grava essa dica aí, belezinha? Então, eu tenho certeza que você já deve ter subido a escada, já deve ter percebido na escada aquela partezinha que parece uma lixazinha bem grossinho. Isso é para aumentar o atrito, para evitar que haja derrapamento. Quanto maior o coeficiente de atrito, maior é a estabilidade. E se você tem um vovô ou uma vovó que tem dificuldade de locomoção, é importante você saber disso. É ou não é? Fala sério, mequetrefe. Bom, vamos dar sequência, porque agora a gente vai entrar na nossa última força, conhecida como força centrípeta. Nome esse que significa apontar para o centro. A força centrípeta, na verdade, ela é uma alusão à segunda lei de Newton, ou seja, a resultante, só que na segunda lei de Newton nós temos a trajetória retilínea e a força centrípeta é para a trajetória circular. Então, se você tiver um objeto que esteja na trajetória circular, ao invés de você dizer força resultante, você vai chamar de força centrípeta, que é o somatório das forças vetorial que apontam para o centro da trajetória. Dessa maneira, força centrípeta é a resultante dessas forças que apontam para o centro da trajetória circular. Então eu vou agora trabalhar com vocês alguns exemplos importantes. Por exemplo, numa lombada, veja que nessa imagem você tem duas situações. O objeto na parte de cima, o objeto na parte de baixo. Percebam que na primeira parte e na segunda, as forças que agem sobre o carro são as mesmas, a normal e o peso. Mas o que vai acontecer é que, como a força centrípeta ela aponta para o centro, na primeira figura quem está apontando para o centro é o peso. Por isso que na primeira figura você tem a força centrípeta sendo peso menos a normal igual à expressão da centrípeta. Já na segunda você tem, que é onde tem a normal de B, você veja que a normal de B aponta para o centro, ficando normal de B menos o peso. Lembrando que força centrípeta, pessoal, ela é calculada pelo produto da massa vezes a aceleração centrípeta, cuja equação é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Uma segunda situação é quando uma pessoa está girando no barbante um objeto e que agora a força centrípeta é a própria força de tração. Pois é, grave essa dica aí, tá? E por final, nós vamos ter aí a história do loop ou o globo da morte. Veja que nesse globo da morte nós temos dois pontos muito cruciais. A parte de baixo, onde temos a normal e o peso, e na parte superior, no ponto B, onde você tem a normal e o
o peso no mesmo sentido. Lembre-se que quando ele pergunta sobre a interação, sobre a reação do corpo, essa interação é anormal. Pois é, quando você está numa balança, que você sobe nela, lembre que a balança está medindo a normal. Então, qualquer pergunta que ele faça sobre sensações é anormal que ele está querendo calcular. Belezinha? E para finalizarmos, nós temos a situação da questão de uma moto ou de um carro entrando numa curva. Eu tenho certeza que nesse vídeo que você está vendo aí, você já deve ter se perguntado, mas rapaz, essa moto vai cair, não vai cair, cai, não cai, e não cai. E por que não cai? Por conta da força de atrito. Pois é, meu garotinho. Então, quando você tem um objeto entrando numa curva, a força de atrito ela aponta para o centro dessa curva. Dessa maneira, você vai obter nessa equação em que a normal é anulada com peso e a força de atrito aponta para o centro. Então, quando você tem o atrito, que é o μ vezes a normal, lembre-se que essa normal vai ser igual ao peso, ficando então a equação como raiz quadrada do raio vezes a gravidade, o raio da circunferência, belezinha? Bom, então como vocês podem ver aí, a força centrípeta ela pode ser tanto no globo da morte, tanto numa pedrinha sendo girada por um barbante ou em um carro entrando numa curva. E lembrando que força centrípeta é a massa vezes velocidade ao quadrado dividida pelo raio. Então, nesta aula de hoje, nós aprendemos sobre as forças da natureza. Vimos que essas forças são peso, que aponta sempre para o centro, a normal, que não tem fórmula, porque é a força do contato, que depende da superfície, atração, que é quando existe um fio, que também não tem fórmula, depende do sistema. Temos a força elástica, que é da deformação da mola, a força de atrito, que é quando existe rugosidade. Quando ele diz que a superfície é lisa, significa que não tem atrito, mas quando ele fala da rugosidade do coeficiente, tem atrito sim. E nas trajetórias circulares, a força centrípeta. Bom, então encerramos nossa segunda aula. Quero agradecer a você por estar me recebendo na sua casa. Espero que você tenha gostado dessa aula e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!